Hoje vamos finalmente conhecer as gangues de alunos do Bully 2. E... peraí, você tá vendo esse vídeo sem ver os outros? Se você caiu de paraquedas, essa é a parte 4 da minha série Imaginando um Bully 2. Aconselho você a ver os episódios anteriores para entender melhor sobre o colégio de Hell Springs e todo o conceito da série em si. Mas se não tiver afim, o que eu posso fazer? Só te avisar que isso não é um jogo real. Eu sei que vocês estavam esperando esse vídeo há um bom tempo, mas agora que eu mudei de emprego eu tô tendo menos tempo para produzir vídeo, então os vídeos vão demorar um pouco mais para sair, mas fica de olho que eles saem. Eu mencionei uns spoilers sobre as gangues de alunos logo no primeiro episódio da série. Quem que nunca se pegou pensando em que gangues gostariam que tivesse no jogo? Hoje vamos dar uma olhada melhor nisso, conhecer os estilos deles e a essência do que eles representariam no jogo. Na minha ideia, eu acho que as hierarquias das gangues deviam seguir um padrão diferente do jogo original. Vamos pegar, por exemplo, os Jocks do Bully 1. Naquele grupo, todos os personagens são os bambambãs da escola, que pegam no pé dos alunos nerds e por aí vai. O que eu quero dizer é que no Bully 1 todos os grupos são muito nichados. Uma das principais coisas que eu tinha em mente quando eu comecei a criar os conceitos de gangue do Bully 2 é que as gangues deviam ter mais diversidade nos alunos que envolvem ela. Por exemplo, dentro de uma mesma gangue tem um personagem que é considerado mais valentão e que pega no pé dos outros, mas também tem um outro personagem que faz amizade com geral. Então a escola não teria um grupo de valentões, por exemplo. Todos os grupos têm seus membros valentões, membros amigáveis, etc. Os alunos de uma gangue podem até ter afinidade com outra gangue, e às vezes podem ser vistos até interagindo, por exemplo. Isso traria mais realismo até, já que nem todo mundo num grupinho se comporta igual aos outros. Vamos começar a apresentar as gangues. Minha ideia vai ser depois trazer um vídeo falando sobre cada uma das gangues. Um vídeo falando sobre Gangue 1, um vídeo falando sobre Gangue 2 e por aí vai. Por que eu quero fazer isso? Justamente porque eu quero criar desenhos e personalidades para cada um dos personagens das gangues. Isso vai demandar muito trabalho. Nesse vídeo aqui eu vou apenas mostrar a imagem de um membro de cada gangue para vocês terem uma ideia do estilo deles, mas eu vou contar toda a ideia por trás daquela gangue em si. Agora, os nomes, personalidades e outros membros da gangue eu vou falar nos vídeos de cada gangue respectivamente. Vamos começar então por um grupo que eu já spoilei no primeiro episódio dessa série. Todo mundo sempre falou sobre um grupo de góticos no Bully. Seguindo aquele meu pensamento de diversificar os integrantes do grupo, eu criei um grupo que envolvia não apenas góticos, mas metaleiros, emos, punks, basicamente juntando várias tribos urbanas parecidas em uma só, os Black Boots. Esse grupo mistura toda essa galera que se veste com um visual mais dark. O nome que eu inventei faz jus a isso, justamente focando nas botas pretas que é usada por praticamente todas as tribos urbanas que eu listei, góticos, punks, etc. Os Black Boots são alunos mais isolados. A maioria deles não curte muito se misturar com outros alunos mais padrões. Eles normalmente falam de uma maneira mais sombria e costumam ficar longe do sol, porque roupa preta no sol esquenta muito. Eles não admitem que vivem com calor, mas eles vivem sim. Os pontos de encontro favoritos deles são o cemitério de Hell Springs e o velho cinema abandonado que fica no centro da cidade. Teve várias pessoas dando ideia de um cinema abandonado, então eu quis abraçar. Sobre suas vestimentas, eles usam uniformes pretos com detalhes mais claros. O elemento unificador é o uso de botas pretas, que dá nome à gangue. Acessórios como correntes, munhequeiras e piercings são comuns entre os membros. Tatuagens não são tão comuns, já que se tratam de adolescentes, mas um ou outro mais rebelde pode ter, isso seria interessante. Pinturas no rosto e maquiagens escuras são elementos comuns neles, aumentando a estética sombria. Embora os Black Boots prefiram sua própria companhia, eles têm respeito por outros alunos que compartilham um interesse pela estética mais dark. A próxima gangue é outra que eu até dei um pequeno spoiler no primeiro vídeo, apenas colocando uma foto de alguns skatistas. Ao contrário do que alguns pensaram nos comentários, e até sugestões que me deram para esse grupo, a gangue não é focada apenas nos skatistas, eles são os urbanos. Os urbanos representam uma fusão de estilos e expressões artísticas, misturando skatistas, grafiteiros, grunges, artistas de rua. Que nem eu disse, todas as gangues seriam bem diversificadas, então todas basicamente englobariam vários estereótipos diferentes. Os urbanos são alunos mais focados na arte de rua. A maioria deles é geralmente encontrada andando de skate, patins ou até mesmo saltando por aí praticando parkour. Além disso, muitos desses alunos seguem o lado artístico, seja na música ou no grafite. Eles são alunos mais rebeldes e até atraem a atenção de alguns Black Boots mais punks, por conta da afinidade com o anarquismo. Os pontos de encontro favoritos deles são as pistas de skate e zonas mais miseráveis da cidade, onde eles gostam de grafitar. Com toda essa diversidade nas gangues, incluindo vários membros de tribos urbanas diferentes, a gente ainda tem que garantir que esses grupos sejam facilmente reconhecidos. Então seguiriam sempre a mesma paleta de cores, como no Bully 1 mesmo. Os urbanos usariam uniformes amarelos.
Muitos deles optam por usar camisetas mais largas, alguns calças rasgadas ou com remendos, gorros, bonés, correntes. Essa gangue traria até uma vibe meio GTA pro jogo. Outro grupo que eu brevemente já mencionei nessa série são alunos mais radicais. No caso, não radicais tipo, yeah, radical, mas sim radical tipo ativista mesmo. Os radicais são alunos mais focados em atividades políticas. Eles são vistos muitas vezes se manifestando por algum motivo e várias dessas vezes são motivos banais. Se esse jogo existisse de verdade feito pela Rockstar, provavelmente esse seria o grupo que teriam mais piadinhas envolvendo eles. A piada mais óbvia que eu não poderia deixar de falar seriam alunos protestando contra jogos violentos. Seria maravilhoso. Com todo o humor ácido dos jogos da Rockstar, esse grupo serviria para representar os jovens que protestam contra qualquer coisa, até mesmo coisas que nem representam eles. Sabe quando, por exemplo, alguém mais padrão tenta lutar por uma minoria e só acaba passando vergonha? Claro que alguns desses alunos serviriam para realmente conscientizar os outros e até mesmo o próprio jogador, mas a maioria deles podia servir só para ser um motivo de chacota mesmo. Assim como na vida real. Muitas vezes jovens assim são necessários, mas muitas vezes é só inconveniente mesmo. Ai, começou a lactação no bullying, meu. Sobre seus trajes, eles usam uniformes brancos, às vezes até mesmo com alguma frase escrita com tinta, e seu maior diferencial são acessórios com textura camuflada, como bandanas ou, no caso da foto aí, até os shorts. Essa personagem que você tá vendo aí seria aquela que eu mencionei no episódio que venderia doces veganos para ajudar a pagar a escola, lembra? Você poderia encontrar ela andando pela cidade para recuperar sua vida comendo. Lembrando, a gente vai falar melhor sobre todos esses personagens nos seus respectivos vídeos. Eu não queria que nenhuma gangue do Bully 1 se repetisse, mas é claro que eu não tenho como deixar de lado os nerds. Os nerds hoje em dia são bem diferentes de como eram vistos há anos atrás. Como eu disse no primeiro vídeo dessa série, os desenvolvedores do Bully viveram suas adolescências nos anos 80, onde todos os nerds eram assim. Nos tempos atuais, o grupo de nerds envolveria gamers, geeks, otakus, mas claro, também envolveriam CDFs. Obviamente, os nerds são um grupo mais impopular da escola. Eles têm muita dificuldade em interagir com outros alunos que não sejam os nerds. Mas alguns são mais descolados e até conseguem ter afinidade com o pessoal de outras gangues. Eles são basicamente divididos entre os espertões, alunos envolvidos com tecnologia, experimentos e projetos científicos, e os bobões, apaixonados por videogame, anime e essas coisas. Que nem você. Você seria desse grupo, cara. Você tá assistindo um vídeo de um cara criando um jogo fictício. Sim, eu estaria nele também. Os nerds mais espertões seriam o foco das coisas mais sérias, enquanto os bobões o foco do humor idiota no jogo. E ambos seriam o foco de zoação das outras gangues, obviamente. Os nerds usariam um uniforme bordô e normalmente com um bege na parte inferior. Agora, um grupinho clássico de qualquer filme de escola estadunidense, os populares. Esse grupo engloba todos os tipos de alunos mais queridinhos, como patricinhas, esportistas, líderes de torcida e, nos dias de hoje, por que não até mesmo aqueles jovens empreendedores com startup e tudo mais. Os populares de Hellspring são conhecidos por serem aqueles alunos capa de revista. Eles estão sempre bem vestidos, são talentosos, bonitos, enfim, são aqueles alunos que os nerds sonham ser. Eles costumam estar ocupados, pois normalmente participam de tudo quanto é evento no colégio, porque eles estão sempre buscando a fama. Eles gostam de organizar festas, esse grupo representa a energia do cenário esportivo e social da escola. Eles usam trajes vermelho vivo e são fáceis de reconhecer de longe. Tanto os esportistas com seus uniformes vermelhos de beisebol, quanto os outros que normalmente usam um casaco chique vermelho. Eles são chiques, famosinhos, nojentinhos, mas ainda há quem goste dos populares. Eles não são tão nojentinhos quanto a elite da escola. A Elite é o grupo mais odiado da escola. Se você está acompanhando essa série desde o começo, você deve se lembrar de quando eu mencionei no primeiro episódio que eu queria criar um grupo específico de alunos para serem considerados os vilões do jogo. Um grupo de alunos favorecidos pelo sistema por conta da sua influência social, famílias de renome e, acima de tudo, grana. Esse grupo é a Elite. Eles são alunos mas tão nojentinhos que ninguém da escola gosta deles. Mas, mesmo com essa má fama, ninguém mexe com eles. Esse aí que tá aparecendo na tela, por exemplo, é filho de um mafioso, cara. A gangue em si é liderada pela filha do diretor, ninguém ousa mexer com eles. Os que ousaram, não estão mais em Hellsprings para contar a história. Os alunos da Elite podem basicamente fazer de tudo, já que os representantes da escola fazem vista grossa para praticamente qualquer coisa que acontecer nas mãos deles. Alguns membros já fizeram tráfico de drogas na escola, membros com passagem pelo reformatório, mas que a ficha nem existe mais. Como será que aconteceu isso? Alguém precisa dar um basta nesses mimadinhos tão poderosos. E aí que entraria o protagonista da história. Os membros da Elite usam roupas pretas com detalhes vermelhos.
trajes bem imponentes e caros. Eles são basicamente os preps, mas se estivessem num filme de máfia. Como eu disse, eu ainda vou fazer vídeos separados falando sobre cada gangue, e para isso eu vou trazer todos os personagens que fariam parte dessa gangue, trazendo um desenho com personagens de estilos diferentes, personalidades diferentes, que nem no Bully 1 mesmo. Esses vídeos vão demandar bastante trabalho, então fica esperando sentado, mas fica esperando. Essas foram todas as gangues do colégio. Alguns de vocês até deram a ideia de um grupo de escoteiros e eu achei a ideia muito legal. Porém, eu não colocaria os escoteiros como uma gangue da escola. Acho que seria legal se os escoteiros fossem um grupinho separado que vive na cidade e que algumas missões e arcos da história envolvessem eles. Agora, com os Black Boots, urbanos, radicais, nerds, populares e elites, não seria legal entrar em uma dessas gangues? Não, menos na Elite, eles são os vilões. Enfim, no primeiro vídeo dessa série mesmo eu menciono que todo mundo que jogou Bully já sonhou poder escolher uma das gangues para entrar. Minha ideia seria a seguinte: no Bully 1, a cada missão nós ganhamos ou perdemos um pouco de respeito de uma gangue. Quando derrotamos o líder delas, o Jimmy troca um lero com ele e no final acaba ganhando 100% de respeito com eles. No Bully 2 eu faria diferente. O sistema de ganho e perca de respeito se manteria o mesmo, porém ao conquistar as gangues nos seus respectivos arcos da história, a porcentagem não chegaria a 100, talvez no máximo a uns 90%. Para conquistar 100% de respeito de uma gangue, o jogador teria que fazer algumas missões secundárias que envolvessem os membros daquela gangue, ou ajudar em eventos que acontecem aleatoriamente pelo mapa. Tipo no GTA V, que do nada alguém é roubado na rua e você pode ajudar, sabe? Esses eventos aleatórios e missões secundárias fariam com que você levasse um tempinho até conquistar 100% de respeito com uma gangue. Quando você chegasse ao 100% de respeito, depois de certo esforço, o líder da gangue te convidaria para entrar nela. Ao aceitar entrar nela, o jogador receberia recompensas diferentes para cada gangue, incluindo roupas, lugares na cidade, armas, habilidades especiais, possibilidade de convocar ajudantes. Isso seria diferente para cada gangue, e abriria interesse para o jogador tentar pegar 100% com alguma o mais rápido possível, para ter certa ajuda no progresso do jogo, já que as exclusividades poderiam tornar a vida do jogador mais fácil. Ao pegar 100% com os urbanos, por exemplo, o jogador poderia ganhar mais experiência usando skate, habilidade de pular melhor por conta do parkour e coisas assim. No Bully 1, as casas que o jogador conquistava não faziam muita diferença, já que a cidade era pequena e o jogador podia sempre dar fast travel para a escola para descansar. Como Hell Springs é uma cidade enorme, as gangues poderiam liberar lugares exclusivos no mapa para o jogador poder descansar e tal, como no primeiro jogo, mas dessa vez seria mais aproveitado por conta do tamanho enorme da cidade. E se você conseguisse 100% com mais de uma gangue? O líder te convidaria para entrar nela, e se você aceitasse, sairia da gangue anterior e voltaria a ter 90% de respeito com ela, mas manteria suas roupas, armas e habilidades que aprendeu. Porém, perderia os locais deles no mapa, que seriam substituídos pelos locais de uma nova gangue. E se eu quiser voltar para a gangue anterior? Aí você teria que correr atrás de novo de fazer aqueles eventos que dariam respeito daquela outra gangue. Talvez tenha ficado um pouco confusa a minha explicação, mas eu acho que deu para entender. Agora, como eu disse, eu vou fazer um vídeo para cada gangue contando sobre seus membros, e isso vai demandar um tempinho justamente porque eu quero criar desenhos para cada personagem daquela gangue. E como eu disse, agora eu tô com menos tempo para fazer esses vídeos, já que meu novo emprego tá demandando bastante tempo fora de casa. Mas bom, fica de olho para quando sair vídeo novo. Para isso, se inscreve se você não for inscrito e dá uma ajudada a divulgar a série para algum amigo seu que curte Bully, ou para influenciadores que você curte e sabe que gostam desse jogo. Obrigado por estar aqui mais uma vez comigo nessa série que eu tô curtindo tanto fazer. Se gostou das ideias dos grupinhos da escola? Comenta aí para ajudar no engajamento do vídeo. De qual grupo você ia querer ser? Que recompensas cada grupo poderia te dar? E fala também qual a primeira gangue que você quer conhecer os integrantes, para eu saber mais ou menos qual que deveria ser o primeiro vídeo focado numa gangue. Te espero no próximo episódio, valeu por estar aqui até agora. Um abraço e tamo junto. Lembrando que isso não é um jogo real pela 20ª vez.